Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. Quem achou, dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Quem não achou, diga assim, misericórdia, Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. Todos acharam, amém? Amém. Se não achou, diga misericórdia, meu irmão. É necessário que você abra a sua Bíblia para você ler e entender a mensagem dessa noite. Amém agora ou não amém? Amém. Me acompanhe na leitura. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu um grande banquete, uma ceia, e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, um a um, começaram a escusar-se. E disse o primeiro: Comprei o campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irando, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas, para os becos da cidade e trazei para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fiquem cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela tua palavra lida, por esse breve resumo sobre missões. Oramos agora nessa noite pedindo que o Senhor nos dê um coração missionário, a começar na nossa casa, a começar na nossa rua, a começar no nosso bairro. Que sejamos influenciadores, ó Pai, do reino do Senhor na sociedade onde vivemos. Seja ela qual for, seja ela a necessidade que for, usa-nos, Deus, como um canal de bênção para alcançar aqueles perdidos que estão à nossa volta. Abra os nossos olhos espirituais, Deus, para que possamos enxergar aqueles que estão feridos. Abra os nossos olhos espirituais para enxergarmos aqueles que hoje, Pai, acordaram e disseram: não vale a pena viver. Pai, usa a nossa vida, usa-nos, Deus, como um instrumento vivo, agradável aos teus olhos. E que nós sejamos simplesmente uns vasos usados e que toda honra, toda glória seja dada somente ao Senhor. Perdoa, Deus, as nossas falhas e os nossos pecados e nos dê a cada dia a alegria do teu Espírito Santo. Espírito Santo, se tem alguém aqui nessa noite que talvez já participou desse grande banquete, foi convidado ao banquete, mas talvez está desanimado, já está retrocedendo na fé, eu oro nessa noite, Deus, aviva, traz de volta a alegria de te servir e de te buscar. Peço assim, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, que tudo que for ministrado aqui nessa noite ache lugar nos nossos corações, que venha reverberar na nossa mente e no nosso coração durante todos os nossos dias aqui na terra. Obrigado, Deus, pela tua morte naquela cruz através do teu Filho que nos salvou, nos redimiu, nos regenerou e nos justificou. Assim, Deus, te louvamos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amados, nós estamos diante de uma parábola. Toda parábola era um conto, uma história narrada por Jesus para ensinar a respeito de algo muito peculiar. Então, todas as vezes que você lê uma parábola, tenha isso em sua mente. Jesus está trazendo um ensinamento a respeito do reino dos céus e também do que é a vida aqui na terra. Então, toda parábola é uma história ilustrativa que tem em seu fundo, ou no seu contexto, uma mensagem a ser transmitida. Quando Jesus está falando esta parábola da grande ceia, ele está falando exatamente em um momento que algumas pessoas queriam saber quem era o primeiro no reino dos céus.
Alguns queriam saber, olha, quem vai estar lá, à sua direita ou à sua esquerda? Quem lembra? A mãe dos discípulos disse, Senhor, olha, deixa o nosso filho, que um esteja à sua direita, outro à sua esquerda. Assim é o contexto dessa parábola. E Jesus conta essa parábola enfatizando algumas coisas necessárias para os nossos dias, mesmo que tenha sido contada há muito tempo atrás. O último evangelho a ser escrito foi o evangelho de João. E João enfatiza exatamente que o Messias veio, morreu, ele é a porta estreita, o pão, a água que o ser humano necessita para nunca mais voltar a ter outros desejos. E Lucas, então, ele narra essa parábola de uma maneira maravilhosa, nos ensinando algumas coisas maravilhosas que precisamos aplicar no nosso coração. Eu sempre gosto de pregar e dizer, não importa quanto tempo você tem de evangelho, não importa quanto tempo você frequenta uma igreja, você precisa ter muito cuidado, porque nós somos muito acostumados com uma coisa. Sabe qual? Comodismo. E o que mais matou a igreja na Europa foi o comodismo. Ah, mas Genivaldo, não foi o progressismo? Foi. Mas o comodismo foi o que enfatizou e enraizou a verdadeira derrota do evangelho ali. Amados, e quando Lucas está narrando essa parábola para nós de Jesus, ele está nos chamando a atenção exatamente sobre isso. Ele fala de uma parábola, olha, muitos querem estar na mesa e outros estão rejeitando a mesa do banquete. Amados irmãos, nós precisamos pensar sobre esse grande banquete. Jesus está ensinando aqui que esse banquete não vai ser só na terra. Porque o verdadeiro e grande banquete que Jesus quer e tem para você e para mim é no céu. Por isso que ele vai dizer lá em João, capítulo 14, eu vou vos preparar lugar e voltarei para buscar vocês, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Amados irmãos, aqui Jesus está trazendo essa visão a respeito disso. Ele está trazendo uma visão a respeito dessa grande ceia, desse grande banquete. E como eu disse, nós precisamos ter cuidado. Nós somos tendenciosos ao comodismo. Nós somos tendenciosos a dizer, já que está assim, está ótimo, eu vou continuar do jeito que eu estou aqui. E quando Jesus, então, fala essa parábola, ele está nos chamando a atenção. Por quê? Essa parábola, irmãos, ela tem vários significados, mas algumas das aplicações dela é que o reino de Deus simboliza exatamente o banquete. E Deus é o Senhor que está oferecendo esse grande banquete para você e para mim. Mas, Genivaldo, e qual seria esse banquete para nós? O banquete da salvação. O banquete da vida eterna. Mas, Genivaldo, então o que tem a ver o comodismo com isso? Amados irmãos, temos vivido dias que muitas pessoas estão hoje frequentando igrejas, buscando a presença de Deus, mas da sua própria maneira. Isso é a coisa mais terrível que possa acontecer na vida de um cristão. Eu ouvi isso há um tempo atrás. Não, fica tranquilo. Eu gosto de servir a Deus, mas da minha maneira. Eu falei assim, então, tudo que eu li na Bíblia está errado. Porque tudo que eu aprendi na Bíblia é que eu tenho que servir a Cristo da maneira que Cristo pede. Se você tem essa visão, eu posso seguir a Cristo da minha forma, deixa eu dizer para você, cuidado. O inimigo pode já estar abrindo caminho na sua vida. E quando eu falo abrindo caminho, eu estou falando que ele já está, muitas vezes, na sua consciência e tomando o seu coração cativo. Esse é o grande perigo que muitos têm andado nele. De dizer, eu vou viver um evangelho segundo a minha maneira. Não, o evangelho é segundo aquilo que Cristo nos ensinou. E o que Cristo ensinou? Que nós não podemos viver uma vida terrena e amar as coisas desse mundo, porque nós não somos deste mundo. Você foi chamado para morar numa mansão celeste. Ah, mas Genivaldo, é tão bom tudo aqui nessa terra. Não, só se for para você, porque tem dia lá em casa que eu quero só que Deus volte e me leve para o céu. Quando eu vejo algumas pessoas acomodadas, não, está tudo bom, meu amado, eu fico preocupado, sabe por quê? Eu não consigo ver melhoras. Não consigo. Eu não quero ser profeta do mal, eu não quero ser aquele homem que vai trazer, é só mal. Não, mas meus irmãos, quando a Bíblia vai dizer assim, olha, o mundo jaz do maligno. Sabe o que é isso? A mente de muitos já estão cauterizadas. O inimigo já conseguiu fazer com que muitos se desviassem daquilo que era bom.
Amados, e nós temos vivido exatamente nessa época, onde o banquete tem sido oferecido, mas muitas pessoas têm negado o banquete. Genivaldo, como eu posso negar o banquete? Todas as vezes que, em vez de eu me envolver, me entregar ao reino de Deus, eu faço aquilo que é a minha vontade. E isso inclui o pecado. O pecado é você fazer o que você mais gosta, muitas vezes, sabia disso? Eu estava discipulando uma ovelha essa semana, e ele falou assim: pastor, é tão engraçado. Eu falei: o que é engraçado? A maioria dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, não inclui Deus. Eu perguntei: por quê? Você acredita, pastor? Eu estou planejando domingo ir para a praia e ficar na praia o dia todo, tomar banho, fazer isso, fazer aquilo. Mas você acredita que eu não pensei em momento algum ir na igreja? Eu falei assim: meu irmão, nós temos que orar muito mesmo, viu? Aí, conversando um pouco mais, ele falou: pastor, você acredita que eu fico olhando algumas coisas assim, mas será que Jesus vai voltar mesmo? Eu falei assim: gente, será que eu estou pregando errado lá na igreja? Eu penso só comigo, né? Não falo nada com a pessoa. Mas aí a gente vai ver o porquê. É que muitas vezes nós estamos negando esse grande banquete. Perceba comigo que o texto vai dizer que muitos foram convidados para essa festa. Especificamente 3 pessoas. Um deles vai dizer que havia comprado alguma coisa, né, e ele não poderia ir. Ele vai ver o campo que ele comprou. E é interessante, amados, que nós vamos perceber que muitas vezes, como eu disse aqui já no início, nós sempre temos desculpa para tudo. A maioria de nós sempre temos uma boa desculpa para qualquer coisa. E eu aprendi de uma forma dolorosa que todas as vezes que eu dou desculpa, eu retrocedo em vez de avançar. Todas as vezes, meu amado irmão, aprenda isso aqui, que você dá uma desculpa, você está retrocedendo em vez de avançar. Como assim, Genivaldo? Por exemplo, eu não vou ler a Bíblia hoje não, porque eu estou cansado. Mas preste atenção, 90% de nós que está cansado vai ligar a televisão, colocar Netflix e vai ver o melhor filme de comédia ou de ação. Sim ou não? Mas você não estava cansado? Por que não foi dormir? Meu pai sempre falava: se está cansado, dorme. Ué. Percebeu como é que nós trocamos o banquete? Percebeu como nós damos a desculpa? Amados, nós somos chamados a participar desse grande banquete. O primeiro banquete é na terra, né? Hoje nós estamos indo participar da ceia daqui a pouco. Esse é um dos primeiros banquetes que é nos ofertado. Todas as vezes que você participa da ceia do Senhor, você está dizendo: olha, eu me entreguei. Eu estou hoje lutando contra mim mesmo, contra as minhas desculpas, contra as minhas mazelas, para continuar servindo ao Senhor e participar da ceia. Lembrar que houve um momento que Ele morreu para que eu tivesse vida, e hoje eu vou lutar para que a nossa aliança permaneça inabalável. A ceia do Senhor não é só porque você faz parte de uma igreja. A ceia do Senhor não é só porque você faz parte de uma comunidade de fé. Mas a ceia revela o anseio do seu coração em ter uma aliança plena com aquele que te comprou. Não rejeite esse banquete. Se você está aqui nessa noite e ainda não está participando da ceia do Senhor, há um convite para você. Deixa as suas mazelas, deixa o seu pecado, participe desse memorial. Se envolva de tal forma nesse reino. Sabe por quê? Todas as vezes que o reino nos é oferecido, Deus nunca estará em dívida conosco. Deus nunca está em dívida com nós. Ao contrário, nós sempre estamos em dívida com Deus. E algo que eu amo, né? O pastor Hernandes Dias, ele diz isso. E todas as vezes que eu ouço isso, isso me enche o coração. Algo tão maravilhoso de Deus nós não temos nada para dar para Ele. Ele tem tudo para dar para nós. E é Ele que dá o primeiro passo em nossa direção. Na cruz, Deus deu o primeiro passo para que você e eu não fôssemos condenados. Prestou atenção nisso? O próprio Deus deu o primeiro passo. E hoje você está sendo convidado a um banquete espiritual. Uma vida de um evangelho genuíno, de transformação. Não viver da forma que você acha que é melhor, mas da forma que o evangelho tem e quer que você viva de verdade. O nosso banquete está posto.
E Jesus, quando ele diz isso, é exatamente porque ele quer quebrar o coração de algumas pessoas naquele tempo e no nosso tempo. Porque muitos de nós nos achamos tão superiores em alguma coisa e achamos que tudo tem que vir a nós. Amados, nada precisa ir até você, não. Para de achar que tudo tem que ser você e você não é o centro de nada. Eu não sou o centro de nada. E muitas vezes nós achamos que nós somos o centro de alguma coisa. Nós não somos. Ou então João está escrito errado, né? Porque lá em 1 João vai dizer: tudo foi feito por ele, por intermédio dele, nada foi feito sem ele. Ou está seu nome lá? E tudo foi feito pelo André, e nada foi feito sem o André. Não, meu irmão. Ali está que o verbo foi tudo feito através dele. Amados irmãos, há um banquete espiritual para nós, mas o banquete espiritual é esse banquete do reino de Deus, é nos oferecido hoje, principalmente porque nós não tínhamos salvação, nós estávamos a caminho ao inferno, mas Deus, com seu infinito amor, como diz em João 3, ele nos amou a tal ponto que deu seu Filho para a remissão dos nossos pecados, para que nós sejamos justificados por meio de Cristo Jesus e temos livre acesso ao Pai. Aí agora eu quero fazer uma aplicação à sua vida. Você tem tido livre acesso ao Pai? Sim ou não? Como está o seu acesso ao Pai? Você depende mais das pessoas para orar por você, para fazer uma meditação para você? Ou é você que vai? Ou é você que tem buscado? Eu tenho visto muitas pessoas que estão preguiçosas espiritualmente. Como assim, General? Preguiçosas espiritualmente? Sim. Ora por mim lá. Você tem algum texto aí para você mandar para mim? Tem alguma coisa espiritual? Amados, é necessário nós labutarmos pela nossa fé. O passo principal Deus já deu. Ele já deu o passo principal. Agora cabe a nós também darmos um passo de fé. Eu quero citar 3 passos que você precisa dar para fazer parte e participar dessa grande ceia. Primeira, renuncie a si mesmo. Amados, não é fácil. Se você está achando que renunciar é fácil, você está muito enganado. Por que não é fácil? Porque renunciar vai requerer de nós deixarmos de dar desculpas. A renúncia vai requerer de nós, muitas vezes, sair do comodismo. Amanhã é segunda-feira. Quem está alegre de levantar cedo para ir trabalhar, levanta a mão. Aleluia. Só um irmão levantou a mão. Viu como é que não é fácil renunciar? Viu como é que não é fácil renunciar? Para fazer parte desse banquete não é qualquer um. O convite é feito. É feito, meu irmão, olha para você ver. Vai lá, ele diz ao seu servo, vai sobre as ruas, sobre as vielas, traz todos os enfermos, os aleijados, os coxos, traz eles. O convite é feito. Mas, meus amados irmãos, no contexto daquele tempo, participar da ceia, você não poderia ir de qualquer forma. Primeiramente, você precisa ser realmente convidado. Aqui no Itarema não tem penetra, não, tem? Penetra é quando tem um casamento, a pessoa nunca foi convidada, mas ela está lá, sem presente, sem nada, na expectativa até de pegar o buquê da noiva para ver se casa. Aqui não tem, não. Tem não. Tem não. Aqui no Itarema não tem, não. O penetra, aniversário. Cantou parabéns, já está lá na porta. Você conhece? Não, mas está cantando, eu estou junto, né? Vai ter bolo, vai ter alguma coisa para comer, nós estamos aqui já para confraternizar. Amados, no contexto aqui que Jesus está falando, naquele tempo, para você participar, você precisava ter uma roupa, você não poderia ir de qualquer forma. Você então precisava estar convidado a participar, não é de qualquer forma. Amados, e aqui então nós vamos aprender um outro ponto, por isso que eu falei para você, é necessário você aprender a renunciar. Porque não é de qualquer jeito. E o Evangelho de Cristo, ele foi de graça. Mas houve um preço. O preço do sangue do Filho. E a sua santificação também tem um preço. Negar a si mesmo. Renunciar às suas paixões. Segundo,
mudar a sua perspectiva a respeito do reino de Deus. Como assim, Genivaldo? Esse aí é o segundo, precisa mudar minha perspectiva sobre o reino de Deus? Sim. Tem crescido um pensamento progressista de que Deus é amor e não vai mandar ninguém para o inferno. Deixa eu dizer para você, se você está baseando a sua fé nisso, deixa eu dizer para você, está errado. Muita gente vai para o inferno. Muitos. Mas, Genivaldo, você veio trazer só coisa ruim para nós? Não, calma aí que a coisa boa vai chegar daqui a pouco. Mas, meu amado, repense a sua perspectiva a respeito do reino de Deus. Para impactar Itarema, você precisa estar centralizado em um evangelho genuíno, cristocêntrico e não um evangelho do eu. Não um pensamento, não, Deus é tão amanhamente amor, eu não posso nem falar do pecado. Meu amado irmão, se você não falar do pecado da pessoa para ela, você está negligenciando a alma dessa pessoa. Eu sei, não é fácil, não é, mas seja você, diga com amor, com carinho. Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi, na minha casa, praticamente, nós fazíamos cachaça, né? Meu pai era, a gente fala lambiqueiro, né? E fazia rapadura, aquela coisa toda. Eu bebi muitas vezes. Imagina, uma geração de avô, de vó, de pai, tudo bebendo cachaça. Aí um dia uma pessoa chega para mim e diz assim, você sabia que a cachaça é pecado? Eu fiz, como é que é? É. Eu falei, não, não é não. É. Imagina, eu via minha avó bebendo, minhas tias, meus tios, algumas pessoas da minha casa, o meu próprio pai bebendo. Aí a pessoa vem dizer para mim que a cachaça era pecado. Eu dei um passo para trás e falei, não quero nem saber dessa história. Aí eu fui chegar em casa e perguntei para minha mãe. E minha mãe, meu filho, é pecado. Aí eu fui saber o porquê do pecado. Aí eu mudei meu pensamento e a minha visão a respeito disso. Então confrontar o pecado é exatamente trazer lucidez ao coração que está em treva. Você já viu alguém que está cauterizado a respeito de alguma coisa? Você custa mudar a mentalidade dele ou dela. Custa. É preciso você falar, explicar, mostrar, dar os exemplos para que essa pessoa então mude a perspectiva dela. E falar do pecado de alguém com ele, não é com os outros, tá, irmãos? Deixa eu ensinar isso aqui, viu? Eu sei, e tenho plena certeza que o pastor Marquinhos tem ensinado. Falar do pecado da pessoa para a pessoa, não para as demais pessoas. É para ele. Fulano, esse tem sido o seu pecado. Muda isso, transforma isso. Faz isso novo na sua vida. E eu tenho certeza que você vai ganhar essa pessoa para Cristo. Você vai fazer com que ela entenda o quanto ela está errada a respeito da perspectiva de céu dela. E nós temos visto esse pensamento progressista crescendo no Brasil. Não, Deus é amor. E se Ele é amor, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Vai, gente. Vai. E nós precisamos anunciar, até mesmo nós que estamos muitas vezes dentro da igreja, cuidado com a cauterização da sua mente. Porque estar dentro da igreja, mas talvez com uma visão distorcida, nos leva a viver uma vida de engano. Terceiro, para que você faça parte exatamente desse reino, você precisa buscar a verdade. Lembra que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é essa verdade, Genivaldo? A verdade é, a minha vida foi transformada. Porque para o banquete, você precisa ter a roupa perfeita. Quem lembra aí da passagem também, da parábola do filho pródigo? Quando ele volta para casa, ele não permanece da forma que ele saiu. Quando ele chega, o que é que o pai primeiramente faz? Anel no dedo, roupa nova e sandália nos pés. Percebeu a perspectiva de termos uma mente transformada? De termos uma nova perspectiva a respeito disso? De conhecer a verdade? Amado, não se deixe enganar. A mentira do inimigo, ela está sendo levada a muitos corações, ela está sendo semeada de uma maneira tão bonita e encantadora. Eu costumo brincar com algumas pessoas e digo, olha, preste atenção, viu? Vigia. Porque o diabo, ele nunca vai aparecer de chifre de tridente na mão, não.
E muitas pessoas acham, né? Eu peço a Deus para Deus me dar revelação, para me ver o diabo, tal. Eu vou ver o diabo lá com o olho vermelho e não sei o que, meu irmão. Não é assim, não. O diabo, ele vem como engano. Ele vem de uma forma seduzente. Ele vem de uma forma bonita. O texto que vai falar do filho pródigo vai dizer para nós que ele desejou comer, algumas bíblias vai dizer bolotas, né? Ou aquilo que era a lavagem. E quase que ele come. Mas é interessante que o texto vai dizer assim, olha, e caindo em si, ele lembrou da casa do seu pai. A palavra caindo em si é retornar à consciência. Perceba que nós precisamos voltar à verdade do Evangelho. Nós precisamos voltar a um Evangelho onde Cristo é o centro. Onde o pecado ainda é pecado. Onde o mal é mal de verdade. Eu tenho dito isso, irmãos, aonde que eu passo. Nós, como igreja do Senhor Jesus, não podemos mudar a nossa visão quanto ao pecado. Porque o pecado mata, o pecado destrói, o pecado leva à ruína. E muitas vezes nós olhamos para o pecado com relativismo. Há pouco tempo, conversando com um rapaz de Minas Gerais que está desviado. Fica tranquilo, Genão. Pecado é relativo. O que é pecado para você não é para mim. E ele já vai para o terceiro relacionamento diferente. Falei, e aí, vamos lá. A Bíblia diz em um só casamento, e aí? Ou se não deu certo, é porque tem que ser alguma coisa muito grave. E aí? Aí eu perguntei para ele, e aí? Os seus 3 relacionamentos, é pecado ou não? Ele ficou caladinho. Falei, tá vendo? Pecado é pecado. Não é porque você é uma pessoa, gente boa, meu amigo, meu colega, caminhamos junto, que eu vou deixar você achar que o pecado se tornou algo mínimo. A verdade, ela precisa brotar no nosso coração, como uma fonte de água viva. O meu reino não é dessa terra. O escritor aos Hebreus, ele vai deixar isso muito claro para nós. Sem santidade, nós não veremos a Deus. O banquete requer que nós estejamos de roupa nova, coração limpo, mente limpa para participar. E esse banquete, meu irmão, ele vai começar aqui no céu. Ele vai findar quando nós ouvirmos do nosso Pai. Vinde bendito do meu Pai. A morada eterna que vos está preparada desde a fundação do mundo. O nosso banquete já está preparado. Já está pronto. Está quase chegando o dia. Imagino que você já percebeu como o nosso mundo está. Eu não preciso falar de escatologia aqui, mas você já percebeu como o mundo está indo de mal a pior. Lembra do texto que o nosso irmão leu no início, então? Permaneça firme. Participe desse banquete hoje. Eu quero dizer isso para você, o banquete de Deus já está posto diante de nós. Nós não podemos ficar dando algumas desculpas em achar que as nossas desculpas vai mover o coração de Deus. Amados irmãos, aquele homem disse, olha, eu vou ali que eu tenho que olhar um campo que eu comprei. Qual pessoa em sã consciência vai comprar alguma coisa sem pelo menos ver primeiro? Quem? Ninguém. Porque naquele tempo também não existia moeda, o Pix igual a gente tem hoje, né? Primeiro você ia, media, via, aí depois você juntava as moedas ali e entregava para pagar. Perceba que nós também somos assim, sempre temos uma boa desculpa. Deixa eu dizer para você, você quer ver essa igreja crescer, sim ou não? Para de dar desculpa. Pegou? Quando o pastor Marquinhos fala assim, gente, vamos reunir para fazer evangelismo. Eu tenho que lavar roupa. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que consertar meu computador, eu tenho que ver como é que está isso. Meu irmão, cancela toda a sua agenda. Eu aprendi uma coisa muito maravilhosa. Todas as vezes que eu cuido das coisas de Deus, Ele cuida das minhas. Guarda isso na sua mente. Todas as vezes que você cuidar das coisas de Deus, Ele cuida das suas. Amém. Ele vai cuidar. Só faça para Ele. Se dedique a isso. O outro vai dizer que comprou uma junta de bois e agora ele precisava experimentar. Amados, outra grande desculpa. Quantos de nós também não dizemos que precisamos experimentar algumas coisas para depois a gente ver se é bom de verdade? Uma outra grande desculpa do inimigo das nossas almas é exatamente que nós precisamos ter algumas experiências. Eu estive visitando uma família essa semana
e falei assim, cheguei em casa e conversando com a minha esposa, e falei, como as pessoas estão entendendo o reino de Deus errado. Conversando com a família, a esposa falou assim, pastor, se eu chegar lá na sua igreja, eu vou sentir muito arrepio? Como é que é? Eu vou sair de lá toda hora que o senhor falar, eu vou estar toda arrepiada? Imagino que sim. Aí eu falei com ela, eu vou sentir meus pés formigando lá dentro? Aí ela começou a falar uma série de coisas. Aí por fim ela falou assim, se eu não conseguir experimentar tudo isso, é sinal que Deus não está no ambiente. Aí eu com toda a paciência, eu falei assim, aonde a senhora viu, biblicamente, que isso representa a ação do Espírito Santo na vida de alguém? Eu estou curioso, me mostra na Bíblia da senhora aonde isso é a mostra que as pessoas estão sendo e recebendo algo do Espírito Santo na vida delas. Aí ela ficou calada. Aí eu falei para ela, agora deixa eu mostrar para a senhora, que eu vou mostrar para a senhora, Romanos capítulos 5, 6 e 7. A senhora quer ver se a pessoa está realmente recebendo algo do Espírito Santo de Deus? Primeiramente, ela se incomoda com o pecado que ela vive. Segunda coisa, ela não quer mais voltar para o pecado. Terceira coisa, ela nunca mais quer viver longe de Deus. Perceba que as pessoas hoje querem isso. Há pouco tempo também fui participar de um congresso de jovem adolescente, lá no Trairi mesmo, né? O jovem pulando, aquela coisa toda. Eu falei, ô glória, gente, eu fico feliz quando eu vejo um jovem pulando, saltando, brincando e tal. Bom demais, isso aí eu amo isso, né? Mas depois eu fico pensando assim, mas a aplicabilidade de tudo o que foi falado vai acontecer? Porque, meus amados, nós não podemos viver um evangelho só de emoções. Porque emoções muitas vezes se tornam algo passageiro. Cuidado, não queira viver um evangelho só de emoção. O banquete de Deus é um banquete eterno, não é banquete que dura poucos instantes. Não sei se você já estudou sobre drogas. O crack, por exemplo, é rápido. A sensação do crack, ela é no máximo 3 minutos. Mas ela dá uma sensação, todas as pessoas que eu conversei que já usou crack, elas dizem, é uma sensação assim, esplendorosa. Mas e depois? A pessoa se sente o pior ser humano do mundo. É assim muitas vezes o que o inimigo tem feito. Levado muitos cristãos a viver nas emoções e não na verdade. E não na santidade. Amados irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. O banquete está posto, mas muitas vezes nós temos dado tanta desculpa para aquilo que é de Deus. Eu quero morar no céu, mas eu tenho tanta desculpa para viver na terra. Não condiz com aquilo que é o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus não morreu na cruz para satisfazer todas as suas petições na terra. Ele morreu na cruz para te sarar do mal que habita no seu coração, para regenerar o seu coração pervertido, depravado, mal. É isso que é o Evangelho. É trocarmos o nosso coração de pedra mal para um novo coração transformado, regenerado. E o banquete é para esses. E o outro vai dizer que havia casado e não podia ir. Amados, algumas desculpas são tão ofensivas para Deus e muitas vezes nós achamos que não. Há pouco tempo eu estava em Minas Gerais, uma irmã falava assim, pastor, está muito frio, eu não vou poder ir para a igreja. Que na nossa região lá é muito fria, né? Onde que nós estávamos. Falei, fica tranquila, minha irmã, eu vou pedir para Jesus voltar no dia do frio. Aí eu falei assim, minha irmã, eu vou pedir para Deus rasgar todas as suas roupas. Que aí você vai poder sentir frio de verdade. Porque eu sei que Deus te deu casaco, eu sei que Deus te deu bota, eu sei que Deus te deu cachecol, eu sei que Deus te deu toda a roupa para você suportar o frio. Posso orar, irmã? Não, pastor, eu já estou trocando de roupa para ir para a igreja. Aí direto eu fico vendo algumas pessoas dando algumas desculpinhas.
Amados, é tempo de pararmos com as desculpas. É tempo de abrir os nossos olhos espirituais para as verdades que o Evangelho tem nos conduzido. Ou nós abraçamos o Evangelho, ou o inimigo vai nos abraçar e nos conduzir ao lamaçal do inferno. Abra os teus olhos espirituais. Você quer viver no céu? Sim ou não? Sim. Tem negado a si mesmo? Tem parado de dar desculpa? Algo que eu quero ainda aplicar na sua vida. O reino de Deus não para. Lembra que aquele pessoal eles rejeitaram? Outros tomaram lugar. Russell Shedd, em um dos seus comentários, ele vai dizer que aqui Jesus está falando exatamente dos judeus que estavam negando a Cristo. Já que eles não queriam, então Deus fez o quê? Vou abraçar os gentios como meu povo. E nós, muitas vezes, você que está aqui nessa noite, hoje o banquete está sendo dado a você. Cabe a você aceitar ou não. Não é por força ou violência, mas é para que você entenda que o reino de Deus está diante de você. E você não abraçando ele, haverá consequências? Haverá. E outros então tomarão lugar diante desse grande banquete. Você quer ficar de fora, meu irmão? Porque se você quiser ficar de fora, eu tenho uma boa notícia para você. Apocalipse vai dizer que ali haverá choro e ranger de dentes. Quem aqui já teve dor de dente? Levante a mão. Eu nunca tive. Eu até pergunto porque eu nunca tive, né? É gostoso ter dor de dente? Só quem já teve. Eu tive uma irmã que tinha. Minha irmã muitas vezes ela batia até a cabeça na parede, de tanta dor que ela sentia. Amados, o banquete é para esses que aceitam. Ah, mas Genivaldo, e se eu não quiser? Deus vai abraçar aqueles que querem. Lembra que o texto vai dizer que ele foi chamar os aleijados, os coxos? Também os aleijados e os coxos aqui representam aquelas pessoas que estão lá fora. Talvez você está aqui dentro, podendo desfrutar desse grande amor, dessa comunhão dos santos, mas ainda não se entregou a esse banquete. Está ainda pensando, será que vai valer a pena? Quando eu estava iniciando a minha caminhada com Cristo, o Regivaldo que me discipulou, eu sempre falava com ele, eu vou esperar eu estar bem, que aí eu vou seguir a Jesus. Eu sempre falava com ele. Né? E eu via o esforço dele todo dia, meu irmão, presente diário, todo dia oração, e eu ficava assim, para que é isso? Para que isso? Amados irmãos, o banquete está sendo oferecido para nós. E outros podem também tomar lugar nesse banquete. Paulo vai dizer para nós, em Coríntios, que nós precisamos nos esforçar, não para esmurrarmos o vento, mas que possamos correr, como aquele que quer também alcançar o prêmio da soberana salvação. Quer ficar de fora? Então pare de se santificar. Quer ficar de fora? Não tire a sandália dos seus pés, continua vivendo assim. Abraça o progressismo teológico e viva dentro dessa doutrina que se Deus é amor, Ele não vai te mandar para o inferno. Quer ver como uma prova que o amor age com severidade, com dureza? Quem aqui é filho ainda, levanta a mão. Quem tem a mãe viva aí? Abaixa a mão agora. Quem é mãe aí, levanta a mão. Qual mãe aqui deu uns tapas no filho essa semana, levanta a mão. Deixou de amar seu filho? Você só bateu porque amava. Percebeu o amor de Deus? Ele nos oferece o banquete, ele dá o primeiro passo, e nós então precisamos entender que o banquete de Deus, se você não aceitar, virão cegos, virão coxos, aleijados, virão aqueles que talvez você até vira o rosto para não vê-los. E o Evangelho de Cristo, ele abraça aqueles que muitas vezes para nós não merecem. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, algumas pessoas não merecem o reino de Deus. E quem somos nós para determinar quem não merece e quem merece? Qual de nós pode determinar isso? Nenhum. Até mesmo se você fosse olhar, eu sempre faço esse resumo na minha vida, se eu fosse olhar Genivaldo, eu também não merecia o céu. Não merecia. Mas a graça dele me alcança, a graça dele alcança você. Cuidado, para que o banquete que está sendo oferecido a você não seja dado a outro. Cuidado, cuidado. O inimigo da sua alma, o inimigo da minha alma, ele luta para acabar com isso aqui, ó, essa comunhão. Ele luta
para que haja contenda na igreja dele. Perdão, na igreja do Senhor. Ele luta para que nós não tenhamos a consciência que o evangelho é amor mútuo, santificação e correção. Esse é o amor de Cristo. Ele nos constrange, nos levando a esse grandioso banquete. E no encerrar dessa parábola, Jesus faz o último convite e afirma que aqueles que rejeitaram, eles nunca mais participarão da ceia. Por isso que o próprio Jesus, tanto no Evangelho de Mateus como de Marcos, vai dizer: e muitos dirão naquele dia, profetizamos em teu nome, fizemos curas, sinais e maravilhas. E Jesus diz: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Hoje eu trago essa mensagem de alerta ao seu coração. E quero concluir nessa noite dizendo para você: pode parecer que não vai acontecer. Pode parecer que Jesus, através do seu grande amor na cruz, nunca irá nos condenar. Mas se nós vivermos na mentira do Evangelho, se nós vivermos em uma falsa santificação, nós seremos deixados do lado de fora do grande banquete. Hoje quero trazer a sua consciência. Você está pronto para participar desse banquete? Você que faz muito tempo, que já serve ao Senhor, como está a sua mente? Como você tem visto o Evangelho de Cristo e o pecado? Quero concluir então dizendo para você: não deixe essa rica oportunidade passar. Não deixe que esse banquete seja dado a outro, sendo que você pode estar na mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Amém. Quero orar pela sua vida. Feche os teus olhos. Deus, nós estamos diante do Senhor. E nessa noite, Deus, foi falado a respeito de um grande banquete da ceia do Senhor. E Deus, eu quero orar por cada irmão aqui presente. Quero te pedir agora, Senhor, dê a cada um de nós a sensibilidade de examinar a nós mesmos. Nos dê, Senhor, a sensibilidade para que possamos, Deus, olhar para o nosso coração, para a nossa mente e perceber o quão perto ou quão distante estamos do Senhor. Pai, perdoa se nós distanciamos. Se os nossos olhos foram tirados do alvo. Perdoa, Senhor, as vezes que nós muitas vezes damos desculpas para nos afastarmos, para viver da nossa maneira. Deus, nos ajude também a enxergar os coxos e aleijados que podem fazer parte desse banquete. Gere no nosso coração, Deus, a santidade. Que nós possamos viver não um evangelho segundo o que nós queremos, mas viver um evangelho segundo aquilo que o Senhor quer verdadeiramente para nós. Que haja pureza nos nossos olhos, que haja pureza na nossa consciência, que haja pureza no nosso coração, na nossa conduta, no falar, no agir. E onde quer que estejamos, o Teu Espírito Santo seja o centro. Que o Teu Espírito Santo nos conduza à verdade de Cristo Jesus. Que hoje possamos pegar a nossa cruz, pegar o nosso arado e nunca mais olhar para trás. Deus, se tem alguém aqui que ainda não faz parte desse grande banquete, eu quero pedir ao Senhor, visita esse coração. Espírito Santo, só Tu podes conduzir essa pessoa à verdade de Cristo. A salvação ainda hoje. A porta estreita está aberta. Mas é essa porta estreita que vai nos conduzir a uma salvação eterna. Que essa decisão seja tomada no seu coração. O principal passo, o próprio Deus já deu. Agora cabe você ter roupas novas, tirar a sandália dos teus pés e se achegar à mesa do banquete. Eu oro para que o Espírito Santo confirme isso no seu coração. Porque se você não participar do banquete, se você não estiver em Cristo Jesus, você não entrará no céu. E breve o nosso Redentor e Salvador virá para nos buscar para o último e definitivo banquete no céu. Que Deus assim fale ao seu coração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.